nosso encontro, no qual iremos meditar outra vez sobre a Santa Palavra de Deus. Já convido você nesse instante, nesse momento inicial, a colocar perto de você a Palavra de Deus escrita, se possível também algum caderno e um lápis para as anotações. Até então, nestes nossos encontros, nós partilhamos muito de forma superficial aquilo que é a doutrina da Igreja Católica a respeito da Santa Palavra de Deus. E a partir destes encontros nós iremos nos aprofundar um pouco mais. Nós iremos nos debruçar sobre a Palavra de Deus para lê-la. Vamos nos debruçar sobre a Palavra de Deus para nos refletir acerca daquilo que é a essencialidade da fé. Então já convido você nesse início de encontro a se colocar em oração. Rezemos juntos a Deus, pedindo a Ele que envie o seu Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade, para que possamos, em tudo aquilo que venhamos a fazer, ser guiados por vós e voltado para vós. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Então você já deve estar relembrando aí em casa aquilo que nós viemos a falar durante estes nossos momentos de meditação, que a Palavra de Deus tal qual nos chegou, a Palavra de Deus escrita tal qual nos chegou, ela é fruto da história, da revelação de Deus ao longo dos séculos. E por que Deus quer se revelar? Justamente para diminuir a distância entre nós seres humanos e Ele. Não teria sentido nenhum para Deus nos criar e nos deixar abandonados. Deus nos cria para um relacionamento de amor, uma aproximidade. E por isso mesmo, para que a gente possa entender qual é o relacionamento que Deus quer ter conosco, qual é a proximidade que Deus quer ter conosco, a gente precisa descobrir que todo o caminho, toda a revelação de Deus vai culminar na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, a Palavra de Deus encarnada. Jesus é o Deus encarnado, o Deus que assume a nossa humanidade. Então, para que a gente possa perceber como vai se dando este processo de revelação e como esta culminância da revelação de Deus é a pessoa de Jesus, eu já vos convido a tomar nas suas mãos a Palavra de Deus escrita, a Bíblia, e vamos abrir juntos lá no Evangelho escrito por São Lucas, no seu capítulo 24 e nos versículos do 13 ao 15 e depois dos versículos 25 ao 32. Lucas, capítulo 24, nos versículos 13 a 15 e depois do 25 ao 32. E vamos ler juntos, vamos meditar juntos. Eis que 2 discípulos de Jesus viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos os acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Ele então lhes disse:
insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes as Escrituras a que ele dizia respeito. Aproximando-se do povoado para onde ia, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. E então Jesus entrou para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e o deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Queridos amigos, queridos irmãos, o que é que esse texto revela para nós? Que Jesus, anunciado, preparado, prometido no Antigo Testamento, ao assumir a encarnação, é a revelação de Deus. Ainda que aqueles discípulos não tenham percebido que Jesus, por meio da sua ação redentora, da sua ação salvífica, tenha sido o cumprimento das promessas, Jesus os lembra. E os lembra de forma muito clara e muito prática, a partir daquilo que eles vivem, daquilo que eles conhecem. Jesus se apresenta por meio das Sagradas Escrituras. Elas o revelam. Querem ter uma ideia daquilo que eu estou dizendo? Anotem e leiam depois. No Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 39. Julgam querer conhecer Jesus, querer saber quem eles são? Ora, se vocês procuram nas Escrituras, elas vão dar o testemunho. João capítulo 5, versículo 39. São as Escrituras que dão testemunho a respeito de Jesus. Então, quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós escutamos, quando nós anunciamos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, é Jesus que nós encontramos, que anunciamos, que procuramos. A nossa vida não tem outro sentido senão nosso Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos quando rezamos, quando tomamos em mãos as nossas Bíblias, a Palavra de Deus escrita, é o desejo do nosso coração de encontrar com Jesus. Por quê? Porque é a vida de Jesus, é a salvação que vem de Jesus, é a graça que recebemos de Jesus quem dá sentido à nossa vida. Vejam como os discípulos, como os apóstolos entenderam muito bem esta revelação. Abra a sua Bíblia na primeira carta de São João, no capítulo 1 e nos versículos de 1 ao 4. Vejam qual é o sentido da experiência de Deus, da vivência com nosso Senhor que os discípulos apontam. Vejam, é o apóstolo João quem vai dizer isso para nós. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam do Verbo da vida, nós vos anunciamos esta vida eterna que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos. Vejam que riqueza. Aquele que estava escondido no Pai, o Verbo da vida, é aquele que agora toma o rosto.
é aquele que toca, que ouve, que conversa, que caminha, é aquele que acalenta, que dá carinho. Jesus é o Deus conosco, é o Deus presente, é o Deus humano, é o Deus do amor. Então, nas Escrituras, Jesus nos fala dele. Ele é o Filho amado, o Filho prometido. A inspiração que vai acontecendo ao longo da história é apontando para Jesus, aquele que vem, aquele que é eternamente. E em Jesus, como nós estamos percebendo, cumpre-se o evento decisivo da história de Deus com os homens. Olha, no hino litúrgico presente lá no Gênesis, quando se fala da criação, nós temos muito bem presentes que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, Deus se relacionava com o homem e com a mulher, Deus caminhava, mas o pecado faz com que este mesmo ser humano se afaste de Deus. E qual é a vontade de Deus? É outra vez voltar a relacionar-se com o homem, é voltar a conversar com este homem. Então, em Jesus, este momento decisivo, ele volta a acontecer. Jesus encurta as distâncias. Jesus se aproxima. E por isso mesmo eu vos convido a tomar em vossas mãos outra vez a palavra de Deus. E vamos abrir na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículos 4, e vejamos como o apóstolo Paulo vai dizer deste momento decisivo da história de Deus com os homens, que é a revelação de Deus em Jesus. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Então é um Deus que se preocupa, é um Deus agora que envia, que vem, que assume. E por que Deus faz isto? Porque a encarnação do Filho é o Deus que se revela. E vocês devem lembrar muito bem quando nós, em outros momentos, citamos, por exemplo, a conversa entre Jesus e Filipe, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 8 a 10. Num determinado momento da conversa, depois de Jesus já ter dito em pedido de Pedro uma explicação a respeito de onde Jesus ia, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus vai dizer: Filipe, há quanto tempo estou convosco, ainda não me conheces? Quem me viu, vê o Pai. Então a revelação de Deus é Jesus. E por que eu repito tanto isso? Porque nós precisamos alicerçar muito bem estas ideias, nós precisamos alicerçar muito bem essas verdades. Porque nos nossos próximos encontros, eu quero nos propor a nos debruçarmos sobre a Santa Palavra de Deus e conhecermos as Escrituras que falam sobre o Messias, apontando a vinda do Messias. Eu quero nos propor a fazermos uma meditação, um estudo sobre estas profecias que apontam para Jesus, para que nós tenhamos essa certeza de que Jesus é Deus, que Jesus é a revelação do Pai, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita que culmina na palavra viva de Deus, que é Jesus. E por que Deus quer se revelar? Porque Deus quer se dar a conhecer. Deus quer que nós saibamos mais sobre Ele. Depois, se você puder,
Tome em suas mãos a Santa Bíblia, a Palavra de Deus escrita em Sagradas Escrituras, e leia, reflita sobre a carta aos Hebreus, no seu capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Vejam, para que você possa anotar direitinho, nós vamos colocar aí no vídeo, na sua tela, qual o texto bíblico. E vou repetindo, Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 4. Deus se revela porque Ele quer se dar a conhecer. E esta é a intenção de Deus, de querer se dar a conhecer, ela vai culminar no relacionar-se com os seus filhos. Como disse anteriormente, Deus não é um Deus isolado, não é um Deus solitário, e nem nos criou para vivermos isolados nem solitários. Deus nos criou para o amor, para amarmos e sermos amados, para contemplá-lo e sermos contemplados. E porque Deus também se revela para ser glorificado, para que nós possamos reconhecer o poder e a sabedoria de Deus. Também, se você puder, note, para que você leia depois, medite depois, o Salmo 104 e o versículo 24. E desta forma, acho que nós podemos ir encerrando este nosso momento, nos preparando já para os próximos momentos em que vamos utilizar das Sagradas Escrituras para conhecer as profecias que falam sobre o Messias. E antes de terminar, é bom que a gente amarre direitinho tudo aquilo que nós dissemos nesses últimos encontros. Jesus é o Messias prometido, é o Messias preparado, é o Messias que foi rejeitado pelos judeus. Jesus é o Messias acolhido, vivido e adorado pela Igreja. Nós somos o novo povo de Deus. As Sagradas Escrituras, que foram escritas num arco de 1300 anos, ela quer nos ajudar na compreensão dessa história, de como Deus preparou o caminho para ser acolhido, de como ele foi rejeitado e de como nós fomos os escolhidos para sermos os seus filhos adotivos. Não esqueçamos disso. Deus se revelou e nós o assumimos como a nossa herança. Deus nos escolheu para sermos seus filhos. E é a nós que Ele continua a se comunicar, Ele continua a falar, Ele continua a nos acolher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja a nossa luz e ninguém mais. Até o nosso próximo encontro.